1. Preparação para a transmissão ao vivo. A qualquer momento, senhoras e senhores. Estamos no ar? Acho que sim. Muito bem. Qualquer momento, deixa aparecer a carinha de vocês aqui. A minha já apareceu. Já apareceu. Vamos ver. Apareceu. Estamos no ar. Douglas, é contigo. Fique à vontade. Ok. Boa noite, você que nos acompanha pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Nós estamos em mais uma edição do Quarta Quente, no Manifesto Petista. E, dessa vez, para falar sobre cultura. Eu, Douglas Martins, estou aqui com o Walter Pomar, dirigente do Partido dos Trabalhadores, professor de Relações Internacionais na Universidade Federal de São Paulo, Zé Genuíno, deputado federal por várias legislaturas e que dispensa maiores apresentações. A gente está aqui também nos bastidores com Celso Marcondes, que é jornalista, e para falar de cultura, a gente trouxe aqui, nesse Quarta Quente, o nosso ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira. O Juca é sociólogo, por 2 vezes foi ministro da Cultura, nos governos Lula e Dilma, ex-secretário de Cultura na cidade de São Paulo, Belo Horizonte, e foi também vereador e secretário do Meio Ambiente em Salvador. Boa noite, Juca. Obrigado por aceitar conversar conosco hoje. Boa noite a todos aí, os que participam e os que estão acompanhando. Essa é minha fala, o agradecimento é meu pelo convite. Então, espero que a gente tenha uma boa conversa aqui. Pois não. Juca, eu vou tentar situar a gente aqui um pouco na trajetória recente do Ministério da Cultura para que você faça o seu comentário inicial. Bom, desde o golpe de 2016, a cultura entrou na alça de mira de uma espécie de extermínio institucional. O MINC foi anexado à educação, voltando ao modelo anterior à década de 90, que era aquele híbrido, né? Ministério da Educação e Cultura, MEC. Mas depois o golpista Temer recuou diante das pressões da classe artística, foi um período bem tumultuado, e recriou o MINC. E ali ele colocou o diplomata Marcelo Calero como titular da pasta. Calero saiu atirando, naquele momento, num entreveiro com o Gedel Vieira Lima, no episódio do lobby imobiliário, envolvendo um parecer do IFAM. Né? O Gedel exigia um parecer favorável aos seus interesses em transações imobiliárias. Com a saída de Calero, entrou Roberto Freire, em novembro de 2016, que permaneceu por 6 meses à frente da gestão do Ministério, mas foi uma gestão confusa e ele se envolveu no incidente com o escritor Raduan Assar, naquela cena patética em que fez o discurso contra o vencedor do Prêmio Camões de Literatura em plena cerimônia de premiação. Né? Isso ganhou muita notoriedade. E ele praticamente sugeriu que o Raduan não deveria ter ganho aquele prêmio pelas críticas que ele fazia ao governo. O Freire saiu em maio de 2017, numa discussão, né, em que ele acusava o Temer de envolvimento em corrupção, e chegamos no governo atual com uma nova extinção do Ministério da Cultura e a sua fusão com o Ministério da Cidadania, sendo uma secretaria especial, onde assumiu primeiro a Regina Duarte, né, que fez muita cena para entrar, para sair, e não permaneceu numa gestão rápida, né, alegando para sair que tinha saudade da sua família em São Paulo. Ela foi substituída por uma figura muito sinistra, que foi a do Roberto Alvim, demitido após reproduzir uma performance nazista com direito a trilha sonora e trejeitos de Goebbels. E a Secretaria de Cultura saiu do Ministério da Cidadania e agora, por fim, foi ao Ministério
do turismo, onde se encontra sob o comando do Mário Frias, que recentemente se fez notabilizar, né, por uma vergonha internacional quando disse no exterior que não fazia a menor ideia de quem seria Lina Bobardi. Bom, esse percurso aqui que eu passei inicialmente é só para a gente ver o que é, desde o golpe de 2016, a pauta da cultura em termos institucionais. Porém, o Frias, diante da tragédia anunciada do incêndio da Cinemateca em São Paulo, ele declarou agora, no final do mês de julho, que a culpa do incêndio é do PT. Juca, a chamada da nossa conversa com você hoje aqui é como nos salvar do incêndio. E eu te pergunto, né, peço para que você comente essa afirmação do Frias. A culpa é do PT? A pergunta não precisa nem resposta. Boa! É melhor deixar ela solta no ar. Mas eu queria pegar um pouco antes do seu relato. A criação do Ministério da Cultura foi o primeiro ato do período democrático que nós vivemos a partir do final da ditadura militar, do golpe de 64. Então, veja só, no início do processo democrático se cria o Ministério da Cultura. Foi uma criação do então presidente Sarney. E agora, quando a democracia brasileira, a precária, jovem, frágil, incompleta, instável democracia brasileira, é atropelada por um golpe que conseguiu unir toda a direita, tanto a direita que se crê civilizada, como a extrema-direita. Houve um complô, uma construção. Cabe até uma conversa sobre isso, porque acho que nós fomos muito ingênuos. Nós talvez não percebamos a importância do Brasil no cenário mundial, e uma das maiores economias do mundo, uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Nós deveríamos ter nos preparado para situações semelhantes à que nós estamos vivendo. Que esse golpe que foi dado na presidenta legalmente eleita não é um golpe provinciano, apenas do agronegócio, das oligarquias regionais. É um golpe que tem uma articulação internacional gigantesca. Acho que a gente não vai precisar esperar a revelação dos documentos secretos dos Estados Unidos para perceber a participação internacional, que nesses golpes atuais, que não utilizam mais os militares e os tanques, eles utilizam os próprios mecanismos democráticos para interromper processos democráticos, para afastar presidentes. Esse processo, mesmo sem conhecer os documentos americanos, a gente sabe que foi uma preparação muito bem urdida, muito bem preparada, com a participação da nossa mídia, dos partidos políticos tradicionais, com destaque do PSDB, que era um dos esteios dessa democracia que nós vivemos nesse período e que, com a postura do presidente Aécio Neves, liderou o processo de interrupção da democracia brasileira. Pois bem, essa interrupção ela tem significados profundos e nós vamos precisar analisar. Temos que sair na questão cultural e em todas as outras do factual e fazer uma análise mais ampla para a gente perceber de que a cultura passou a ser o centro de uma disputa. Essa extrema-direita que está buscando interromper os processos democráticos, minar a democracia em tudo quanto é lugar do mundo, ela representa uma demanda e uma necessidade do capitalismo globalizado. Não há mais necessidade, com a queda do Muro de Berlim e com essa economia baseada no capital financeiro, principalmente, sob a hegemonia do capital financeiro,
as pessoas estão sobrando, tem muita gente no mundo para eles. E não há uma necessidade de constituir uma economia, segundo o ponto de vista deles, a partir do consumo popular. Então, as pessoas perderam a importância para eles. Então, eles estão tentando substituir esses mecanismos que foram constituídos desde o início do século passado, até mesmo para contrabalançar a presença da União Soviética no mundo. Eles hoje estão abertamente preparando o mundo para uma nova etapa, onde a democracia liberal, essa que a gente chama de burguesa, vai deixar de ser parte do projeto deles. Há um enfraquecimento geral da democracia, há uma crise de representação, há uma crise... Em todo lugar do mundo está emergindo uma direita golpista com características muito semelhantes à do Brasil, com métodos muito semelhantes. E eles colocaram a cultura no centro, porque eles precisam construir uma narrativa que dê sustentação a esse projeto que está emergindo, antidemocrático, antipopular, absolutamente contra a soberania dos países, contra o meio ambiente, contra qualquer restrição ao lucro e ao reino da mercadoria. Não querem mais regulação. A verdade é essa. Eles querem uma liberdade de atuação absoluta, que eles possam depredar o meio ambiente, que eles possam superexplorar e possam também excluir parcelas gigantescas da população de qualquer benefício social. Então, a questão cultural, que eles chamam da guerra cultural, veio para o centro. É uma maneira invertida de valorizar a cultura. Nós defendemos o tempo inteiro no governo Lula, já defendíamos antes, que a cultura deveria ser tratada como um dos temas centrais, exatamente para preparar a população brasileira para uma disputa mais profunda que se avizinhava. Então, esse é um aspecto que eu estou trazendo, o avesso dele, é que, na medida em que eles valorizam de forma negativa, eles trazem para o primeiro plano o combate cultural e tem toda uma construção, uma narrativa. Que narrativa é essa? Eles querem fazer com que o mundo retroceda. Eles querem atacar os valores que dão sustentação ao mundo civilizado, à democracia, à possibilidade de convivência. Eles querem substituir as conquistas de liberdade que a humanidade teve. Tudo isso incomoda muito a eles. Eu vi que Genuíno quer falar aí. Diga, Genuíno. Para o nosso decano, eu tiro o chapéu. Genuíno, libera o teu som. Eu estou na metade da narrativa. Você botou o dedo na ferida e eu queria completar e enriquecer essa tua narrativa. A questão da cultura é parte essencial de um projeto alternativo, civilizatório, igualitário, solidário. E, e tem que ser transversal. E também a guerra cultural que eles fizeram, o marxismo cultural, a guerra contra o politicamente correto, a guerra contra o feminismo, a guerra contra o meio ambiente, teve na questão da cultura, na guerra cultural, uma ofensiva, que ela é da destruição e, ao mesmo tempo, colocando os valores da barbárie. E eu acho que a esquerda tem que aprender que um projeto de disputa de corações e mentes ou coloca a cultura no centro, então a gente não vai ter eficiência nesse projeto. O que você acha disso? Perfeito. É disso que eu estou falando. Eu estou tentando ultrapassar o limite da prospecção da barbárie e procurar fazer com que a gente entenda que nós não tivemos a lucidez, tivemos meia bomba, tivemos uma lucidez relativamente positiva e relativamente pequena. Aquela coisa de Gil, o copo vazio está cheio de ar. Nós não demos a importância que deveríamos dar à disputa política e ideológica. Boa parte do que nós fizemos, as pesquisas indicam isso, as pesquisas sociológicas indicam que uma grande parcela do povo brasileiro não sabe de onde vêm os benefícios que eles foram alvos dessas melhoras. Uns acham que foi Deus, diretamente lá de cima, outros acham que foi o pastor,
que criou essas condições, outros acham que foi o esforço individual. Então, nós não conseguimos politizar a sociedade brasileira. E, fazendo um vínculo com o que eu disse anteriormente, essa politização já seria importante para uma disputa interna, mas quando a disputa interna é conectada com um reordenamento geopolítico no mundo, onde os Estados Unidos e as grandes empresas veem a América Latina como uma espécie de quintal sem direito ao pleno desenvolvimento civilizatório, eu acho que nós tínhamos que ter uma noção mais profunda do nosso papel, que não é apenas melhorar um pouco a vida sofrida dos trabalhadores e do povo brasileiro em geral. Nós tínhamos que abrir uma perspectiva de uma nova dinâmica social, onde as mazelas históricas, muitas herdadas da escravidão e do período colonial, e outras são mazelas mais contemporâneas, nós teríamos que ter tido uma postura mais explicitamente contrária e de confronto com essas características da barbárie brasileira. Tem vários livros hoje no mundo que estudam esse retrocesso mundial que está anunciado e chamam de transformar o mundo em Brasil. Vários sociólogos e intérpretes dessa tentativa de retrocesso, brasilinização do mundo. É a nova leitura dos brasilianistas. Então é o seguinte, nós não tivemos a noção plena da função histórica nossa. O PT, inevitavelmente, é um partido civilizatório, não é um partido apenas de reivindicação, de satisfação de necessidades imediatas. É evidente, não tem nenhuma contradição entre essas duas coisas. É preciso garantir melhorias imediatas, é preciso garantir os direitos materiais da nossa população, dos trabalhadores e de todos, mas é preciso também enfrentar a construção de uma barbárie que tem terreno fértil no Brasil. Eu sempre olhei o Brasil com um olhar otimista por essa vontade de viver, por essa criatividade, por essa alegria do povo brasileiro, mas tem o outro lado perverso. Tem uns 15% a 20% dos brasileiros que são fascistas. A estrutura da sociedade é racista, é misógina, é contra os homossexuais, não admite as liberdades, que a humanidade vem conquistando desde a década de 60 do ano passado. O problema é que eles estavam quietos nos seus lares, mas agora foram potencializados por esse processo que a gente está vivendo. Então, nós botaram a cara para fora, né, Juca? O purão. Botaram a cara para fora. E agora nós não podemos mais ser ingênuos. Nós temos que enfrentar uma cobiça internacional ao nosso petróleo, às nossas riquezas naturais. O Brasil é o país mais mega biodiverso do mundo. Nós temos 17% da água potável, que é um bem finito e que está se reduzindo drasticamente pela contaminação e pela degradação ambiental. Então, nós temos uma possibilidade imensa de ser um país central. Acho que o presidente Lula se tornou um grande player mundial, um líder respeitado. A política internacional nossa foi de primeira qualidade. Nós emergimos como uma potência soberana. Quando eu saí do governo Lula, eu fui trabalhar na SEGIB, Secretaria-Geral Ibero-Americana, que é uma instituição intergovernamental que compõe toda a América Latina, Portugal e Espanha. E era dirigido por Henrique Iglesias. Ele me levou para um seminário onde estavam os centros de estudos estratégicos, militares, estatais e privados, para assistir um debate sobre a conjuntura mundial. Todos, chineses, americanos, europeus em geral, ingleses, diziam que o Brasil era a única potência emergente no Ocidente e caracterizavam isso como uma possibilidade de desequilibrar o jogo na globalização, porque o Brasil estava emergindo com a capacidade de liderança gigantesca diante de países que, só pela dominação, os países centrais do capitalismo tinham acesso. E o Brasil chegava como um deles, como algo que tinha um nível de identidade. Então, é o seguinte, se eles perceberam isso,
nós não percebemos com tanto rigor, com tanta grandeza. E, diga, você desligou aí seu som. Não, e a antecedência desde 2003. É isso. É porque eu já estou falando demais, então eu tenho que comprimir um pouco. Então é o seguinte, isso que a gente está vivendo no Brasil, essa demolição da estrutura cultural brasileira, das políticas culturais, e não é só as políticas culturais que nós fizemos no governo Lula, principalmente, e depois no governo Dilma, não. Eles estão destruindo coisas da época de Getúlio. Getúlio teve uma importância, apesar de todo o corte autoritário de Getúlio, um corte paternalista, ele reconheceu a cultura popular, a importância da cultura popular, tirou da ilegalidade a capoeira, por exemplo, valorizou o samba, a música popular brasileira, criou uma estrutura pública de defesa do patrimônio e da memória, Capanema e outros, Drummond. Então, eles estão destruindo. Essa destruição é por incompetência, eles são muito incultos também. Eu tenho a impressão que, para fazer esse trabalho sujo, precisava ser tão inculto quanto eles. Ô, Juca, como é que você vê nessa guerra cultural que ele desenvolve, na resistência cultural nossa, como é que você vê essas manifestações culturais populares, transformadoras, que buscam reparação, como o exemplo aconteceu aqui em São Paulo com a estátua Borba Gato? Olha, a defumação de Borba Gato eu vejo positivamente. Boa! Eu não me sinto autorizado a censurar as manifestações que estão emergindo do seio do andar de baixo da sociedade brasileira contra o racismo, contra a discriminação, contra o culto aos capitães do mato, bandeirantes. E mesmo sabendo de que há uma possibilidade de se desenvolver uma política cultural através dos símbolos da memória negativa, mas tem que tirar da rua. Como é que o povo de São Paulo se identifica com bandeirante? Isso é um escândalo histórico. Isso é um escândalo histórico. Quando eu fui secretário de Cultura de São Paulo, eu rapidamente percebi, pelas conversas, pelas reuniões, de que em São Paulo se criou uma ideologia que é a cidade do trabalho. As pessoas não têm direito ao lazer, à diversão, o Estado não se sente obrigado a disponibilizar cultura para toda a população e não veem com bons olhos a conquista da rua como espaço de lazer e sociabilização. Então, parte da nossa missão é abrir uma possibilidade de construção na base da sociedade, na vivência do povo brasileiro, uma experiência de liberdade cultural, de apropriação da rua, do espaço público, da defesa das suas manifestações. Eu tive um debate na Folha de São Paulo, era o finado Gilberto de Menstein, era o editor de cultura. Ele abriu a reunião cheio de gente. Eles tinham convidado gente do Brasil inteiro para fazer uma pressão sobre o Ministério da Cultura. E a primeira pergunta dele foi: ministro, você não acha negativo vocês prestigiarem o funk? Eu digo, não. O funk, não sei se você sabe, Gilberto, é a manifestação musical, o gênero musical preferido da juventude das periferias brasileiras em todo o Brasil. Começou no Rio, se adaptou com modificações a São Paulo, e hoje você vai do Pará ao Rio Grande do Sul, qualquer estado que você for, nas periferias, o funk é o grande instrumento de... E se projetou nas Olimpíadas, né, Juca? É isso. Não tem... Eu disse a ele, vocês... Engraçado, essa reunião aqui, vocês estão acostumados a dizer que a esquerda é totalitária, dirigista, pouca feita a liberdade, mas vocês querem pressionar o Ministério da Cultura do governo Lula para censurar e dirigir o gosto popular. Parece que aqui o liberal sou eu. Aí foi uma gargalhada na plateia. Quer dizer, quando, na verdade, vocês deviam ser coerentes com a ideologia que vocês dizem professar
e entender que toda pessoa tem direito a escolher sua dimensão para se expressar culturalmente. Ainda chegaram a reagir. Não, mas o funk... como é o nome desse funk que exalta hein? O funk ostentação é uma manifestação de alienação. Eu disse, mas, ao mesmo tempo, é uma manifestação que desejam ter acesso ao que a televisão vende o dia todo como padrão de consumo. Eles querem acesso a carro bonito, a casa agradável. Isso é político também. Isso é político despolitizado. Não sei se vocês compreendem o que é que eu estou querendo dizer, mas, na verdade, na alienação está expresso uma vontade da população brasileira de igualdade e de acesso às quinquilharias e benesses que o capitalismo oferta para metade da sociedade. Sim, mas voltando à pergunta inicial, estou fechando já. Essa guerra veio para ficar. Inocularam na sociedade brasileira o ódio, inocularam na sociedade brasileira uma coisa absolutamente reacionária ao ponto que tem gente que acredita que a Terra é plana, inocularam a rejeição a toda contribuição que veio com os africanos escravizados e que se expandiu no Brasil com uma grandeza enorme. Não existe Brasil sem a contribuição dos africanos, culturalmente não existe. Eles rejeitam a contribuição dos povos indígenas, eles rejeitam essa luta pela emancipação das mulheres, rejeitam a luta contra o racismo, pela igualdade racial, eles rejeitam essa movimentação de todo o segmento LGBT, que luta também para não serem importunados. Então, o projeto é hiperreacionário, mas tem abrigo na sociedade, porque eles sabem manejar, e a luta é como se só tivesse um time em campo. Nós não estamos jogando, nós não estamos enfrentando as questões que caracterizam a contemporaneidade, que emergiram no século XXI, e não estamos enfrentando as mazelas que são heranças do colonialismo e da escravidão. Então, a esquerda parece um grande sindicato reivindicando apenas necessidades imediatas, quando, na verdade, as necessidades materiais imediatas são fundamentais, porque o Brasil não garante nem as condições de sobrevivência do seu povo, mas é necessário compreender de que a disputa é mais profunda. Se nós queremos ser hegemônicos politicamente nesse país, nós temos que representar um projeto de felicidade coletiva. E a população entende quando a gente fala. Parte da grandeza de Lula é porque ele vai até aí. Ele atende e vocaliza as demandas materiais mais imediatas, mas ele abre a perspectiva da vida plena das pessoas. E quando Lula apareceu num São João vestido de caipira, ele e Dona Marisa, os jornais ironizaram como popularesco, tentando se confrontar com aquela simbologia de um presidente absolutamente popular, enraizado e parte das emoções populares. Então, eu acho que a gente vai ter que se preparar para isso. O Ministério da Cultura do governo Lula e depois do governo Dilma teve uma grandeza enorme. Nós instalamos políticas públicas, demos vida à estrutura do Estado para garantir que o Estado brasileiro, o Estado democrático, tivesse uma responsabilidade com o desenvolvimento cultural do país e com a democratização do acesso. Mas agora, no próximo ciclo democrático, além de tudo isso, nós temos que participar desse embate, talvez mais pelo partido e fora do governo, mas urge que a gente assuma essa discussão que a extrema-direita colocou na sociedade brasileira, ou para avançar ou para recuar. Eles representam o recuo. O PT, a esquerda e os partidos democráticos têm que abraçar um programa de contemporaneização cultural do Brasil, de democratização, ou seja, acesso para todo mundo, e fortalecimento de toda essa estrutura cultural para evitar que a burrice, a ignorância continue dominando a cena pública. Boa. Luca, Ô, Juca, eu vou só falar a última pergunta, Walter e Douglas.
Eu acompanhei, Juca, os pontos de cultura. Eu conheci a experiência de por acaso, eu fui acompanhar uma filmagem de um filme. Eu notei a quantidade de gente que trabalha, que se envolve em projeto cultural. Portanto, a cultura ela tem uma capacidade de gerar emprego, inclusão, oportunidade. É muita gente que trabalha, é o figurante, é o artista, é o iluminador, é o cozinheiro. É uma quantidade de gente que eu fiquei impressionado quando eu participei vendo isso lá na Universidade de Brasília. Eu acho que essa disputa que você coloca é muito importante, mas tem também a disputa que vem desde a colonização de resistência, a função econômica do projeto cultural libertário, que é concreto. Eu dou como exemplo os pontos de cultura e a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, que são coisas importantes que você conhece bem. Como é que você vê esse aspecto? Genuíno, eu quero levantar dois exemplos. Quando a presidenta Dilma foi afastada, eu estava lá no Congresso dando apoio junto com o presidente Lula e muitos outros ex-ministros, com Chico Buarque. E eu, naquele dia mesmo, eu assinei minha renúncia ao cargo de ministro. Eu não queria ficar nem um segundo no novo governo. E os funcionários se reuniram no Teatro Nacional, aquele teatro que parece um disco voador, ali na esplanada dos ministérios, para se despedir. Encheu aquilo ali, porque veio gente de outros estados também. Eles tinham preparado isso, as associações representantes dos trabalhadores da cultura, e todos nós falamos, eu falei, os representantes funcionários, dirigentes da cultura, e quando eu já ia descendo para tirar aquela famosa foto, que eu estou ladeado por os funcionários que estavam presentes, chegou um senhor e me disse assim: eu quero falar. Eu olhei para ele e disse: olha, eu não lhe conheço, acho que você não é do Ministério da Cultura. Ele disse: eu não sou do Ministério, mas eu sou cidadão, eu quero falar. Eu vi no olho do homem que ele estava carregado de emoção e de sinceridade. Eu voltei ao palco e disse assim: olha, esse senhor eu não conheço, ele está insistindo para falar, vamos dar 3 minutos a ele e eu desço para tirar a fotografia. Aí todo mundo assim ali na frente do palco, ele disse: olha, eu estou insistindo para falar porque eu vi vocês dizerem que Lula democratizou, abriu as universidades, democratizou o acesso à cultura. Eu queria dar um exemplo vivo. Eu sou pipoqueiro que trabalha aqui na porta desse teatro. Tem 30 anos que eu mantenho minha família vendendo pipoca, modestamente, mas tenho 2 filhas na universidade. Essas filhas estão na universidade porque por causa de Lula, do governo Lula. Os outros, meus filhos anteriores, tiveram que trabalhar cedo e as universidades estavam fechadas. Então, eu quero dizer que tudo que vocês disseram aqui é verdade, e eu sou um desses cidadãos brasileiros que foi agraciado e beneficiado por políticas públicas. Todos nós choramos, que o ambiente já estava carregado de emoção, e uma fala dessa veio nos surpreender profundamente. A outra, relativo a isso dos pontos de cultura que você se referiu, no Brasil inteiro tem ponto de cultura. O ponto de cultura é o ovo do Colombo da nossa política. Um dia, no primeiro mês da gestão Gilberto Gil, todo dia a gente terminava o dia fazendo um balanço da prospecção que a gente estava fazendo, do que existia, do que precisava construir no gabinete dele. E alguém disse assim: ministro, nós temos uma ausência aqui no Ministério, não se trabalha com as organizações culturais da sociedade. É um número muito grande. Depois a gente veio investigar, são mais de 100 mil organizações culturais da população, em geral, nas periferias, dentro de aldeia indígena, nos acampamentos rurais. E aí Gil virou para mim e disse: Juca, cuide disso. Realmente, nas minhas andanças pelo Brasil, eu me bato com todo tipo de organização, cineclube, orquestra sinfônica,
clube de leitura, biblioteca comunitária, e nós demos início a um processo de construção de uma política específica de valorizar o protagonismo cultural da sociedade. Nós exigíamos que tivesse, no mínimo, 2 anos, para não ser criado coisas artificiais, e não tínhamos dinheiro para todo mundo, então nós fazíamos um edital muito rigoroso, cerca de 60 pessoas julgando esses projetos que eram apresentados, e tinha projeto de aldeia indígena, tinha projeto de tudo quanto era lugar, e isso consolidou, ampliou e deu uma possibilidade de aprofundamento dessa experiência. Esse é o mérito, não é nosso, o mérito é da população que, em qualquer condição social, mesmo acossado pela milícia, pelos traficantes, pela polícia que vem matar, a população demanda e faz cultura. E em muitos lugares do Brasil, nas periferias das grandes cidades, é o único movimento de construção de dignidade dessas pessoas, de sentimento de humanidade, de construção de... É como se fosse uma janela aberta para o mundo, para a vivência estética e cultural. E isso é genial, porque, olha, eu estive em Pernambuco logo depois do presidente Lula me nomear, e eu fui recebido por uma orquestra sinfônica de lavradores. Os caras trabalhavam até 3 horas da tarde, todos jovens, e corriam para a sede de uma sinfônica, de um maestro que migrou com a família para São Paulo, se formou em música, mas não teve interesse de se integrar no mercado, voltou para a sua comunidade para dar aula e ensinar a música sinfônica, ler partitura e tal. Tocaram Bach, tocaram Villa-Lobos, tocaram uma série de compositores clássicos e com um nível de expertise genial. Eu fiquei emocionado de ver como a iniciativa popular no Brasil é gigantesca. Nós temos isso como patrimônio. E a terceira coisa é o seguinte, talvez você saiba, mas eu não sei se todo mundo que está acompanhando sabe. Quando o Lula assumiu pela primeira vez a presidência, o Brasil fazia menos de 10 filmes por ano. Menos de 10. O Collor de Mello tinha destruído a agência de cinema da época e os governos neoliberais do PSDB não tinham dado nenhuma importância a recompor um projeto. Diziam até que não havia mais possibilidade de desenvolvimento de um cinema no Brasil. Hoje nós estamos fazendo mais de 150 filmes por ano, ganhando prêmios em todos os grandes festivais do mundo. Há um reconhecimento da grandeza do atual cinema brasileiro. Tem produtora de cinema e audiovisual em todas as capitais do Brasil, em cerca de 30% das cidades de médio porte. Conquistamos uma parte da clientela do espectador de cinema e conseguimos botar o filme brasileiro nas televisões a cabo por assinatura, que não existia esse acesso. Então, isso é uma política bem-sucedida. Pois bem, é uma das principais ofensivas de hostilização da cultura brasileira, é destruir o fundo setorial. Estão tentando acabar com a Condecine, que é uma taxa que nós criamos, que existe no mundo inteiro. Todo mundo que ganha dinheiro veiculando ou exibindo conteúdos audiovisuais são obrigados a pagar uma pequena taxa para poder ser revertida na produção cultural. Então, para que mexer nisso? O único sentido de tentar destruir isso é porque eles querem que a gente retroceda culturalmente. O cinema brasileiro, eles queiram ou não, é uma representação do povo brasileiro, uma representação contemporânea dos problemas e das vivências e das necessidades de expressão. E é uma economia, hoje, o cinema brasileiro produz mais riqueza do que é investido pelo governo. Juca, nós estamos aqui com o Celso Marcondes, que enviou uma pergunta para você, que é a seguinte. Ele diz o seguinte: pelas redes, em plena pandemia, a gente assiste dezenas de iniciativas de artistas, intelectuais, escritores se posicionando pelo Fora Bolsonaro. Qual é a tua avaliação sobre essas manifestações, potencial dessas
manifestações na área artística, e se elas ainda têm perspectiva de crescer muito pela dinâmica que se apresenta. Olha, pela evolução, pelo andar da carruagem, Bolsonaro está perdendo força, eu diria que já está sangrando. Toda a mentira que foi constituída, que levou a ele a ganhar a eleição, com o afastamento artificial do presidente Lula, com toda aquela construção que a Lava Jato, boa parte da justiça, os parlamentares e a grande imprensa construíram no Brasil, com o esvaziamento do projeto golpista, está havendo uma sensação na sociedade brasileira de que existe luz no fundo do túnel. Essa é uma sensação forte, que há meses atrás não havia. Então, está havendo uma mudança de paradigma. As pessoas tendem, mesmo os que até agora não tinham se manifestado, estão tendendo a se manifestar. As manifestações de rua estão crescendo, a internet está cheia de manifestação, algumas até surpreendentes. Os poucos artistas que tinham apoiado Bolsonaro estão fazendo autocrítica. Alguns atores da Globo, o Fagner, Lobão, que foi um arauto importante utilizado para enfraquecer os governos petistas. Poucos ficarão com Bolsonaro. Na verdade, é de admirar a capacidade de resistência da área cultural e artística no Brasil. É gigantesca, é gigantesca. Eu me emociono frequentemente e sinto um estímulo de continuar mantendo a pressão sobre a extrema-direita e seu projeto político-cultural, muito também por essa postura que os artistas e a área cultural estão tendo. Os povos indígenas, você viu que no Guarupi tinha alguns índios que pintou no peito, fora Bolsonaro. Eles sabem de que esse governo de extrema-direita quer disponibilizar seus territórios para mineração e para os madeireiros e querem tomar de volta as terras que foram legalizadas, as terras indígenas, e não reconhece os direitos. O próprio presidente vocaliza com frequência um sentimento de agressividade e hostilidade aos povos indígenas. Toda essa cultura que tem a matriz negra como principal referencial, seja no Rio de Janeiro, na Bahia, no Maranhão, em todo o Brasil, seja os artistas que trabalham as linguagens contemporâneas, seja na música, no cinema, no teatro, na dança, e a cultura tradicional brasileira também, que está abandonada, as pessoas estão passando dificuldades. A pandemia veio enfraquecer a capacidade de sobrevivência por sua atividade principal. Então, tem gente passando fome. Eu, como fui ministro, eu recebo uma quantidade enorme de correspondência, pessoas pedindo socorro. E eu tenho estimulado a que se organizem no Estado. Agora, eu queria levantar uma questão, porque aqui é um momento de reflexão também. Nós temos poucos espaços de reflexão na esquerda brasileira e acho que a gente tem que estimular o crescimento disso. Um programa democrático contemporâneo para o próximo ciclo tem que sair de um profundo e amplo processo de discussão na sociedade e dentro das estruturas partidárias. Não só em congresso, seminário, não, temos que manter essa chama viva. A inteligência tem nos partidos de esquerda uma das principais possibilidades de materialização para corrigir o rumo da sociedade brasileira. Pois bem, eu tenho sentido que está havendo uma animação. Por exemplo, eu não consigo abrir meus espaços na internet para todo mundo que quer estar coligado ali. Isso não é só eu, todo mundo está sentindo isso. Está havendo uma mobilização na área cultural. Acho que a condução de todo esse processo de resistência, mas não basta a resistência. A resistência é o aspecto de parar o carro da extrema-direita e do governo Bolsonaro, mas é preciso avançar. Eu acho que o Congresso brasileiro deu uma bela contribuição à Câmara de Deputados, através da Lei Aldir Blanc, e agora o Senado está também construindo a Lei Paulo Gustavo, que vai ter uma importância grande no sentido de uma política emergencial imediata para atender às necessidades mais elementares da área cultural. Nós não podemos deixar retroceder
perder essas estruturas que foram construídas. Tem muita estrutura tipo estúdio de gravação, grupos culturais que estão se desorganizando porque a luta pela sobrevivência está braba no Brasil, está muito difícil. A fome está rondando os lares dos mais pobres, o desemprego está aí atingindo níveis nunca atingidos, a inflação. Então, nós precisamos ter uma noção de condução desse processo, porque, às vezes, eu sinto que nós transferimos tudo para o presidente Lula. O presidente Lula é o líder desse processo, mas as estruturas partidárias têm que cumprir um papel importante, como uma primeira trincheira de contato em relação com a sociedade, principalmente com a periferia. Precisamos levar alento, consciência, lucidez sobre o que nós estamos vivendo. E acho que os nossos governos, não todos, tem alguns que são excelentes, mas o partido precisa cuidar um pouco dos governos estaduais e municipais para que a gente tenha políticas mais eficientes e mais eficazes. Às vezes, a gente fica muito parecido com a direita, sem essa brutalidade e esse sentimento de destruição, mas, às vezes, não consegue imantar a sociedade de um sentimento de futuro, de viabilidade da vida civilizada no país. É preciso... Acho que a experiência de governo, periodicamente, tem que ser sacudida, porque ela tende a burocratizar e esvaziar o que há de espírito revolucionário no partido. Isso não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Lende já falava disso, a esquerda alemã falava disso, no Chile se falava disso. No Chile tinha um termo que era os guatões, os barrigudos, que era a turma que estava no governo. Havia um sentimento na sociedade de afastamento deles desse diálogo e dessa construção de uma visão de mundo diferente. Eu acho que a gente precisa rever isso. Eu sinto que o PT ganharia muito se houvesse sistematicamente um processo de avaliação dos nossos governos. Porque se os nossos governos estaduais e municipais não estão à altura, eu não diria nem enfrentamento, mas é o contraponto. A sociedade tem que olhar e perceber essas pessoas consideram e valorizam a dimensão humana das pessoas, a subjetividade, vão além da luta pelos direitos materiais. É importante isso. Isso é muito importante. Eu sinto que, às vezes, o cheiro de burocracia fica muito forte. Ô, Juca, não dá para a gente pensar um projeto socialista sem colocar a cultura como parte integrante num processo libertário, igualitário, rebelde. Isso é muito importante até para a formação da esquerda, na contestação do capitalismo monopolista e a apresentação de uma alternativa socialista, não acha? Claro, é disso que eu estou falando. É preciso imantar o PT de um sentimento revolucionário, de nós representamos a civilização, nós representamos a satisfação das necessidades materiais imediatas e da satisfação das condições subjetivas que garantem a condição humana, o desenvolvimento da condição humana. Nós não podemos viver esse flagelo social que é o país, que não respeita a maioria da sua população. Quer ver uma coisa, por exemplo? Não dá para construir democracia no Brasil, eu não estou falando nem socialismo, não dá para construir democracia minimamente respeitável no Brasil com os agentes do Estado indo na periferia matar pessoas sem nenhuma responsabilidade. Essa conversa de bala perdida, que perdida? Por que as balas não se perdem nos bairros de classe média? Na verdade, é uma política social de controle. Claro. É uma política de controle social. Só um minuto. Acho que o Walter está querendo te fazer uma pergunta aqui. Pronto. O Walter é silencioso, ele fica aí cuidando dos botões. Eu estou aqui repercutindo na entrevista, porque estou trabalhando. 3 perguntas rápidas, né? A primeira é assim: se você voltasse atrás nesse período de governo nosso, o que você faria diferente daquilo que você fez? Uma coisa que você acha importante. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é: por que cargas d'água? A gente, quando fala dos nossos governos, a gente sempre lembra de algo muito positivo no âmbito federal, a gente sempre lembra de alguma experiência muito positiva municipal
E por que os governos estaduais ficam numa situação meio de lusco-fusco, meio limbo? Em várias áreas acontece isso. E a terceira questão. Você falou uma coisa que eu concordo muito. E quando eu olho para trás, eu vejo que a esquerda, os partidos de esquerda, eram também instituições culturais da classe trabalhadora, do povo brasileiro. E nós vivemos um período de estatização da esquerda. Você falou que existem muitas organizações que fazem cultura. Você falou 100 mil. A minha pergunta é, se você fosse o presidente nacional do PT, o que você, a partir de amanhã, ou daqui a um ano, o que você deflagraria para transformar o PT numa instituição cultural? Que tipo de iniciativa? Uma, duas? O que você acha que podia ser feito? Olha, a experiência do Ministério da Cultura, principalmente no período Lula, porque quando Dilma assumiu, houve uma pressão sectária no sentido de seita. O PT pressionou para botar alguém do PT e não Gil e Juca, que eram PV na época. Eu tinha saído já do PV, mas estava independente. Isso era tão forte que um dia eu viajei com Lula no avião e ele disse, olha, você só vai ter condições de continuidade sentar no PT. A pressão está grande e o tal do setorial de cultura estão conquistando lideranças para apoiarem a retirada de vocês. Pois bem, substituíram por as duas ministras perderam o rumo, a verdade é essa. Agora, a responsabilidade maior não foi da presidenta Dilma, a responsabilidade maior foi que o partido não tinha noção da grandeza do que estava sendo feito naquele momento. Nós conseguimos apontar políticas que garantiam a responsabilização do Estado brasileiro com o desenvolvimento cultural do país e com a democratização do acesso, sem sectarismo e com um forte espírito republicano. Eu sei que muita gente subestima esse espírito republicano. Agora, quando eu olho República Soviética, República Popular da China, a República Socialista de Cuba, eu entendo de que a República não define o caráter burguês do Estado, mas define um caráter de regramento e de pactuação através da Constituição que garante uma série de mecanismos que são minimamente civilizados e até agora não inventaram o desdobramento. Se está a serviço da classe burguesa, dos proprietários, está a serviço da classe trabalhadora, isso depende da luta política e de quem está dirigindo e do nível de consciência da sociedade. Acho que, naquele momento, o PT foi aquém de si próprio, porque o que nós fizemos, apesar de não sermos do PT, era absolutamente dentro do espírito programático do PT. Tudo que fizemos, o nível de integridade com os recursos públicos, não deixar ser manipulado e aparelhado pelas estruturas partidárias que estavam dentro do governo, a noção ampla de cultura, ultrapassamos o limite da cultura enquanto arte apenas, mas abarcamos o conjunto amplo, diverso e complexo da dimensão simbólica do país, desenvolvemos políticas que nunca tinham sido desenvolvidas no país e conseguimos democratizar razoavelmente. Agora, não tivemos tempo de completar o processo, isso é um processo e precisavam de mais recursos. Nos governos tucanos, o orçamento era de 283 milhões, foi constante. Isso não dá nem para o básico, o essencial. Mais da metade desse recurso era gasto nas despesas permanentes, que não são manutenção de teatro, não tinha possibilidade de manejar recursos, ou manejar políticas e programas. O governo Lula, no último ano, quando eu era ministro, no 8º ano, nós pulamos para 1 bilhão e 300 milhões, que é em torno de 1% do orçamento total. Acho que a gente tinha que ter muito mais para desenvolver, de fato, uma política impactante que desse noção para o país da possibilidade civilizatória que a esquerda representa nesse país. Acho que faltou isso. Agora, cometemos erros, muitos erros. Na Funarte mesmo, nós não avançamos muito. A verdade é essa. Precisávamos... Porque quando nós alargamos o conceito de cultura, precisava manter o olho
fixo nas artes, porque é o epicentro de todo esse mundo complexo da cultura. E houve um certo enfraquecimento. E olhe que a Funarte tinha sido, na transição da ditadura para a democracia, 2 anos antes, ainda em ditadura, e 2 anos depois, era a principal instituição pública no Brasil, promovendo um processo de revisão da relação do Estado com a cultura. Mas nós lá fomos fracos. Nós poderíamos ter tido mais lucidez em algumas áreas que não tivemos, mas, no essencial, a política que nós desenvolvemos no Brasil hoje é estudada no mundo inteiro. Até o Papa se interessou pelos pontos de cultura, mas as universidades, os governos... Vocês repararam que esse documento que o G20 tirou agora, onde colocam a economia da cultura e a cultura como centro de um processo de retomada pós-pandemia, a impressão que me deu é que eles copiaram nossos documentos. Porque é exatamente o que a gente dizia, a importância da cultura, a possibilidade de desenvolvimento de novas economias que são absolutamente distributivas na sua realização e que cria dignidade, que tem repercussões sobre a sociedade bastante positivas. O documento do G20 é uma reprodução... Eles podem nem ter lido, mas, na verdade, nós formulamos antes. E o governo francês, a ministra da Cultura da França, quando eu era ministro, eu estive lá abrindo uma feira de livros que tinha a literatura brasileira como principal tema. Estava o presidente, estava a ministra. A ministra passou o braço dela no meu e disse: eu vou querer um grande favor seu. Eu quero emprestado o dirigente da política de direito autoral na internet, que é a mais avançada do mundo. Ela me disse isso. Eu disse: 1 mês? Eu não posso fazer isso, porque ele é essencial para o processo de enfrentamento com as grandes empresas supranacionais, não é nem multinacional, as empresas supranacionais que operam a internet, que eles não pagam direito autoral no Brasil. Ela disse: aqui também não paga, não, é para isso que eu estou querendo a ajuda de vocês. Eu disse: eu dou 5 dias emprestado para que vocês possam iniciar. Depois eu estive na Alemanha. Lá não tem Ministério da Cultura, porque o pacto federativo deles não permite nenhuma autoridade que ultrapasse o limite da soma aritmética das regiões. E o camarada me disse: olha, vocês têm a melhor política de direito autoral na internet. O que vocês estão fazendo, nós estamos preparando a sociedade para começar a fazer. Então, tem aspectos da nossa política no cinema, no direito autoral, nesse reconhecimento do protagonismo cultural da população, sem populismo, sem essa ideia de levar a cultura para a periferia. Isso é um avanço em relação ao que havia no CPC antes de 64, que se tinha uma ilusão de levar, de civilizar, quando, na verdade, existem processos culturais profundos cujos protagonistas são os próprios artistas populares que vivem na própria periferia. Então, a gente precisa retomar, mas em nova base. Aí, respondendo diretamente à pergunta, além de retomar o que tínhamos começado, evidentemente, em novas etapas, com novas modulações, é preciso enfrentar a disputa civilizatória e cultural que está posta no mundo e está posta como um tema central no Brasil. Se nós não fizermos isso, nós não seremos capazes de conter essa onda da extrema-direita fasticizante que nós estamos vivendo. É preciso ir para o embate cultural, civilizatório, é preciso defender a solidariedade, a importância de garantir qualidade de vida para toda a população, igualdade, justiça social, alegria, felicidade. Tudo isso são temas culturais que a esquerda já foi representante. E você levantou um tema aí que eu queria prestar homenagem ao Partidão. O Partidão tinha uma lucidez sobre a luta cultural. Eu comecei minha militância com 17 anos. Eu fui para o Partidão buscar resposta para a minha ansiedade de participação. 2 anos depois eu saí, porque o Partidão tinha um pouco de
não tinha ânimo revolucionário, e minha geração, a principal característica era essa. Mas o primeiro trabalho que eu me propus a fazer foi luta cultural na minha escola. E, através dessa luta cultural, eu me tornei conhecido e acabei sendo eleito presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundários, no dia do Ato 5. E o que significava aquela vitória eleitoral ali naquele ambiente? Primeiro, porque a esquerda, que acabou fazendo o confronto no Brasil, já era razoavelmente forte. Nós enfrentamos o PCdoB, a AP e o Partidão, e ganhamos. Representante de estudantes secundários de todo o Brasil, em São Paulo, Travassos, Disseu, no Rio de Janeiro, a turma de Vladimir, e em vários lugares, em Brasília. E a outra parte que fez com que aquela vitória fosse possível era essa noção que, de alguma maneira, nós herdamos do Partidão. O Partidão representava um pouco os conceitos primários lá da Terceira Internacional, que tinha uma compreensão da cultura importante. Os artistas participaram ativamente da Revolução Russa, foram um instrumento importante de conscientização, de mobilização da sociedade. Não estou falando só de Mayakovsky, dos mais conhecidos, não. No cinema, no teatro, na dança, os artistas deram uma contribuição gigantesca para a vitória da Revolução Socialista. E o Partidão manteve isso, de alguma maneira. Eu tenho divergências com o CPC. Tinha algo ali da burocratização do partido. Até morreu agora, 2 dias atrás, Zé Ramos Tinhorão, que era um grande teórico e estudioso da cultura no Brasil, mas ele tinha esse perfil excessivamente nacionalista, não compreendia a contemporaneização das manifestações culturais. Mais válido, ele era um gigante. Acho que houve uma perda agora com a morte dele enorme, porque ele tinha... Tanto é que se dedicou a vida toda a estudar música popular brasileira. Defensor intransigente do papel do grande músico Garoto na criação da Bossa Nova contra todas as tendências que localizam isso ali nos anos 50, com principalmente a figura de João Gilberto. Não é só eu acho que tem que ir mais longe. Nós vamos completar no próximo ano 100 anos da Semana de 22. A Semana de 22, mesmo considerando que tinham movimentos semelhantes, Pernambuco, Bahia, Pará, em vários estados do Brasil, e é preciso reconhecer isso, que houve uma certa fagocitação da Semana de 22, dessa complexidade nacional, ela teve um papel essencial de descolonização cultural do Brasil e de possibilidade de gerar uma subjetividade contemporânea no Brasil. Tudo o que aconteceu depois de 22, as políticas de patrimônio e memória, a bossa nova, o tropicalismo, mesmo quando não se referencia naquele momento de ruptura, de alguma maneira tem algo de vínculo espiritual e de construção de um olhar brasileiro sobre o Brasil. E Juca se liga com a fundação do Partido Comunista em 22, veja bem a época. É claro. E outros movimentos que aconteciam naquele momento. Fundação do Partido Comunista e outros movimentos de emergência de um Brasil urbano. Ali foi o primórdio da contemporaneidade. E foi gigante, porque até então o olhar dos artistas brasileiros era através das lentes da arte e da cultura europeia. E, de repente, houve um desnudamento e o Brasil, a luz brasileira, entrou na consciência da arte no Brasil e mudou tudo. Mudou tudo. Nada ficou de pé igual como era antes, depois da Semana de 22 e daquele esforço gigantesco de descolonizar a cultura brasileira. Isso é fundamental. Depois, Getúlio teve um papel importante, com todo o seu autoritarismo e sua visão paternalista. Capanema, Melo Franco,
Drummond, a poesia contemporânea, os concretistas. Graciliano Ramos, Jorge Amado, né? Graciliano Ramos, Jorge Amado, Dalto Trevisan. Dalto Trevisan é um gigante que às vezes é esquecido, mas Dalto Trevisan, Graciliano, como você disse, é tudo que aconteceu depois, de alguma maneira. Então, é evidente que teve um momento de salto de qualidade, que é João Gilberto quando aparece. Mas João Gilberto não cai do céu. Existiam cantores que cantavam já parecido com ele, muito parecido. A quebra do canto italiano, aquela interpretação impostada, e a construção de uma interpretação da música quase que... meu pai era um camarada, tinha sido do Partido Comunista na juventude, tinha rompido pela esquerda com o Partido Comunista antes dos filhos nascerem, e não voltou à militância, mas manteve a cabeça ativa até... Tinha uma biblioteca gigantesca e uma discoteca. Meu pai não teve grandeza de aceitar João Gilberto. Ele aceitava tudo, rock and roll. Nós tínhamos informação da música negra americana, da música latino-americana, música clássica, tudo isso circulava lá em casa, a gente ouvia e fomos criados assim. Agora, João Gilberto, que os filhos, gostavam, ele dizia: esse cara não canta nada, porque ele estava acostumado com o padrão Francisco Alves, Nelson Gonçalves. O padrão do dó de peito, né, Juca? Juca. Elisete Cardoso, que eu acho genial. Eu sou fã de Elisete Cardoso, de Maísa. Maísa, ele era capaz de chorar. Se tivesse tomado 2 caipirinhas, ele chorava ouvindo Maísa, que é uma grande cantora. Eu acabei de ouvir esses dias. Mas ali tinha um salto para a contemporaneidade que ele não conseguiu mais acompanhar. Isso é um fenômeno pessoal, mas, de alguma maneira, essa passagem do Brasil tem uma referência, um histórico, que não começa em João Gilberto, não começa na Bossa Nova, tem uma construção complexa. É assim que os países... Brasília foi um fato cultural importante. Juca, arquitetura moderna brasileira, com erros e acertos do ideário modernista, mas tudo isso perdeu o complexo de inferioridade. O Brasil viveu, durante o século XX, uma experiência de construção de uma autoestima gigantesca, que eles estão tentando destruir agora. Eles estão tentando fazer com que a gente se envergonhe de ser brasileiro. Juca Ferreira, nós estamos aqui já nos aproximando do final dessa excelente conversa com você. Walter queria ainda insistir num tema aqui. Diga, Walter. Não, é o seguinte, eu estou gostando muito do que você está falando, mas você sabe que a gente está aqui num ambiente que a gente tem que te pinicar. Porque senão vira chapa branca a entrevista. Pinicar. Pinique. Pinica de lá, pinico de cá. Estamos na Olimpíada. Isso. Vamos então, ser feitos ping-ponguistas chineses. Quando eu te perguntei o que você faria de diferente, você falou várias coisas com as quais eu estou de acordo. Mas, na verdade, você fez a famosa autocrítica pelos outros. Ou seja, o PT errou, a presidenta errou, não houve dinheiro suficiente. Eu queria saber uma autocrítica sua. E eu não estou fazendo isso para... É porque eu acho importante. Veja, você é uma das pessoas que tem insistido na necessidade de se fazer isso. Então, assim, olhando para a tua experiência no governo, o que você, olhando de agora, você diz, isso a gente podia ter feito diferente? Eu teria sido mais radical na Funarte, trazido a Funarte mais para perto do processo transformador que a gente estava vivendo, sem fazer concessão, que nós acabamos fazendo. Acho que, mesmo com pouco dinheiro, teríamos que ter tido um esforço maior nesse aspecto que eu estou acenando para o futuro, que é fazer a disputa num nível fundamental de visão de mundo,
de projeto de país. Não é responsabilidade só do Ministério da Cultura, é mais até do partido do que do Ministério da Cultura. Mas é preciso que, quando nós formos governo, a gente tenha a dimensão humana da qualidade de vida das pessoas, não só materializada nos direitos materiais, mas na subjetividade também. A gente tem que ter isso como centro. O que vai dar perenidade ao que construirmos, e profundidade e amplitude, é exatamente a capacidade de dialogar com a condição humana no seu sentido mais subjetivo e mais fundamental. Essa linha foi pouco desenvolvida. Gil falava disso, eu falava disso, outros dirigentes do Ministério falavam disso, mas a gente se concentrou muito em montar uma estrutura de serviços, financiamentos e estímulos, reconhecimentos da diversidade cultural brasileira, todos cabiam dentro do projeto, funk e música sinfônica, sem colocar periferia e bairro de classe média, arte mais elaborada e arte mais espontânea. Nós conseguimos isso, mas, na verdade, nós não entramos nos meandros da profundidade da dimensão simbólica da sociedade. Entramos ocasionalmente. Muitas vezes eu falei, muitas vezes Gil falou, muitas vezes Orlando Senna falou, muitas vezes... Mas não foi um ponto... Nós pressentíamos, discutíamos isso no Ministério. Se derrubarem a presidenta Dilma, vai vir uma onda conservadora e reacionária que vai vir para cima de tudo que construímos. E se não houver a razão de ser no manejo do Estado, dessa valorização da condição humana, a gente não consegue manter diante da avassaladora onda que vai vir. Dito certo, nós estamos com dificuldade. Eu nunca imaginei na vida conversar com pessoas que acreditam que a Terra é plana, a essa altura da partida. Contra a ciência, contra a razão. Esses demagogos, mercadores da fé, esses eu enfrentei. Até volta e meia eu recebi uma ligação, olha, fazem parte da base. Eu digo, não importa, mas eles estão importunando o processo, porque eles querem combater o lado laico do Estado. Mas acho que a gente tinha que ter ido ao âmago dessas disputas, que é uma dimensão já eminentemente conceitual, filosófica, de visão de mundo. Isso a gente precisa reforçar muito, muito. Mobilizar a inteligência. O PT, a partir do início da experiência do governo Lula, perdeu um vínculo histórico que tinha com a intelectualidade brasileira. Perdeu parte desse vínculo. Foram se desgarrando, virando críticos, muitas vezes até injusto, muitas vezes justo. E houve, assim, os operadores da política de esquerda ficaram sós. E não dá tempo de você produzir as políticas públicas, executá-las, avaliá-las no seu sentido mais executivo e, ao mesmo tempo, estar com distanciamento. Isso cabe ao partido, isso cabe aos intelectuais, isso cabe aos líderes sociais, isso cabe aos que são beneficiados. É preciso um sistema de crítica e autocrítica permanente, de reflexão e de levar o sarrafo, utilizando uma linguagem olímpica, para o máximo possível, para que a gente possa, de fato, representar um projeto civilizatório, completar a formação brasileira, garantindo felicidade e acesso a direitos materiais e subjetivos. É preciso fortalecer isso. Juca Ferreira, a gente está chegando aqui ao final, né, desse Quarta Quente. Tem aqui a presença, às vezes, na tela, mas sempre em espírito, do nosso querido Rui Falcão. E eu vou registrar aqui que nós passamos... A gente faz em 1 hora cravada, né, a nossa entrevista. E nós entramos numa jurisprudência aí minoritária nessa tua entrevista tão boa que foi, porque a gente está há 1 hora e 16 minutos aqui conversando. E eu registrar aqui também a participação no chat, tem muita gente, viu, Juca?
Está rolando aqui no chat um debate conforme as intervenções, a exposição que você fez. Não consigo citar todos, mas o Dario Pendragon, Maria Oliveira Jungmann, Elcia Menezes, Paula Simone, são vários aqui, Edson dos Santos Júnior, enfim, que estão interagindo conosco aqui. A gente agradece a tua participação aqui conosco. Passo a palavra para você, para você fazer suas considerações finais, que a gente já vai encerrar. Juca, por favor. Olha, é a primeira vez assim que eu participo de um programa com essa natureza, achei bacana. Procurei me expor as questões que me afligem. Acho que a cultura tem que ser assimilada pelo projeto do PT num nível e numa escala muito maior do que já foi. É o partido mais culturalizado, mas é pouco. É pouco. É preciso que nossa visão da disputa vá até essa disputa civilizatória, cultural, ideológica, de visão de mundo. E procurei expor isso, essa minha compreensão. E é isso. Vai ficar disponível na internet? Sim. Ótimo. Já está. Ao término já está. E é muito sedutora toda essa intervenção que você fez, para a gente voltar. Você começou uma digressão sobre a evolução, né, da nossa cultura, e é claro que não caberia num programa como esse, mas já fica aqui, né, o convite para que a gente volte a conversar. Tranquilamente. É só me convocar. Sim. Soldado Juca à disposição para qualquer debate. A gente agradece aqui em nome do Manifesto Petista, Genuíno, Walter, aos que nos acompanharam aqui Dê um abraço em Rui. Será dado. E o Celso Marcondes, que estava aqui também acompanhando a gente, mandou pergunta. E a gente vai encerrando aqui a nossa edição do Quarta Quente de hoje. Um abraço. Parabéns, Juca. Parabéns. Um abraço. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Tchau. Tchau. Abraço. Abraço.